Olá, meus amigos e amigas. Hoje nós estamos aqui no dia 25 de maio de 2024, uma, uma manhã um pouquinho friozinha, gostosa, depois de um período de calor, uma coisa bem legal. E eu vou dar continuidade hoje para comentar, fazer algumas reflexões, dar continuidade a reflexões sobre os caminhos do tarô. Eu estou na fase de falar dos arcanos menores, tá? Lembrando que uma coisa que eu entendo é que nas linguagens simbólicas elas podem ter diversos significados e todas podem ser mais ou menos relevantes, tá? Isso aí é uma coisa que pode... O importante é que são ferramentas que podem aumentar o nosso entendimento, facilitar um aumento de consciência. Isso cabe a cada um perceber o que é que vale mais a pena e diz mais respeito internamente, tá? E enquanto os arcanos maiores, existe uma maior convergência entre os diversos tarólogos, nos arcanos menores, essa convergência existe uma ponto de vista, entendimentos um pouco diferentes, tá? Eu acabei desenvolvendo um sistema há um certo tempo já, que correlaciona, isso eu já falei em vídeos anteriores, que correlaciona os arcanos menores aos signos astrológicos, tá? E a compatibilidade maior ou menor dos elementos em relação àqueles signos. Basicamente, simplificando bastante, é isso que eu falo, tá? Mas hoje vamos falar do naipe de espadas, tá? Primeiro, como considerações gerais, o espadas está ligado ao elemento ar. Nós sabemos que o elemento ar é ligado ao pensamento, tá? Inclusive a força do pensamento de Jung, mas também a mente, da comunicação, tá? Astrologicamente, o elemento ar é considerado quente no sentido que o ar expande, ocupa lugares, tá? Espaços, e ao mesmo tempo é úmido, que ele se adapta, que ele se movimenta, tá? Mas basicamente o elemento ar então tem a ver com esse movimento. Então o que eu entendo que o elemento ar está muito ligado aos caminhos de liberdade, tá? Então, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho, porque normalmente existe um certo medo, um certo receio à liberdade. E é interessante, eu me lembrei aqui de um livro que eu li há muitas décadas, do Erich Fromm, chamado O Medo à Liberdade. Então, antes da gente começar a entrar nos arcanos específicos, nas cartas específicas, vamos falar um pouquinho sobre o que pode ser liberdade. O Erich Fromm falava que existe basicamente dois tipos de liberdade: liberdade de e liberdade para. Então olha só que coisa interessante. E liberdade do quê? Tá? Então, nós podemos imaginar que muitos relacionamentos que são meio tóxicos nos prendem, muitas situações familiares ou situações culturais e tudo mais, de certa maneira nos aprisionam dentro de contextos objetivos. Mas a gente pode se aprofundar um pouco nesse conceito. Nós sabemos que boa parte de nossas crenças, de nossas convicções, vem desde a nossa primeira infância, entrando na nossa adolescência, e quando nós vamos pegando conteúdos da religião que nós fazemos parte, dos pensamentos políticos, dos grupos que nós estamos envolvidos, tá? E isso vai formando uma série de crenças, uma série de convicções, e que, de certa maneira, nossos objetivos, nossa expectativa que nossa família, pessoas que nós valorizamos têm em relação a nós mesmos, eles vão, de certa maneira, condicionando aquilo que para nós será importante numa parte de nossa vida. A parte que eu chamei
do caminho de ouro, que é o caminho de estruturação, de formação e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que esses mesmos conceitos, convicções, crenças, realidades objetivas que nos deram uma certa proteção durante um período importante de nossa vida, nos condicionaram, nos estruturaram e tudo mais, eles também nos limitam, tá? Eles, de certa maneira, eles nos condicionam a nós pensarmos apenas de algumas maneiras em detrimento de outras maneiras. É uma das coisas que faz com que o mundo seja muito polarizado, nós achando que se todo mundo pensasse dentro daquilo que nós acreditamos, o mundo seria bem melhor, e a gente tem que lutar com unhas e dentes dentro de nossas convicções. Ou seja, eles são base para movimentos muito polarizados, onde nós percebemos o outro como o inimigo, não eu, tá? E isso é uma coisa que de certa maneira cria uma série de situações complicadas, tanto pessoalmente como no mundo, tá? Agora, chega um momento, a gente pode começar a perceber, isso muitas vezes vem através de algumas situações disruptivas, que realmente aquilo que a gente acreditava, nossos políticos, nossas instituições, nossos mestres, nossa família, nós começamos a perceber que nós não temos mais confiança cega em nenhum desses sistemas, tá? De certa maneira, nós começamos a perceber, a gente não sabe muito bem do que nós queremos, não queremos, mas a gente percebe que a situação como está, e dentro de nós mesmos, não está legal. Pode chegar um momento, por exemplo, que pessoas de família de formação católica, como foi a minha, começam a perceber que a ideia da culpa, de que nós não somos merecidos, nós somos pecadores, que nós só temos salvação por causa de Jesus, que passou por grandes sofrimentos para nos salvar, basicamente é uma maneira de manipulação e de nos fazer sentir culpados, tá? A culpa é diferente do sentido de responsabilidade e nos aprisiona dentro de uma situação que é meio assim, meio sem saída. Mesmo a convicção de que se você acredita em Jesus, você tem alguma chance de salvação, porque ele salva, a gente não. Se fosse depender da gente, nós estaríamos completamente perdidos, mas que senão a gente vai ou para o céu eterno ou para o inferno eterno. Isso se no mundo existir o mínimo de justiça, como me parece que há, e considerando que tem situações muito diferentes de culturais, de família e tudo mais, não me parece uma situação justa e me parece uma espécie de manipulação. Então, várias religiões, eu estou falando isso porque é uma formação que eu tive. Hoje em dia, apesar de me considerar espiritualista e cristão, eu não me considero católico, tá? Tem uma série de movimentos, assim. Eu acredito que a intuição pode aparecer em diversas formas, de diversas maneiras. Mas então, o que começa a acontecer? Quando você começa a perceber que você não está mais envolvido na formação, que você não está mais identificado, de certa maneira, com aquilo que você acreditava que fosse assim, totalmente certo e adequado, você procura novos caminhos. Né? E mesmo o caminho da rebeldia e tudo mais, você também pode estar envolvido em determinados grupos, crença de grupos, mesmo bandidos ou criminosos, têm um entorno que também eles estão aprisionados a determinadas crenças, formações que dão suporte para aquilo que eles fazem, para suas ações, emoções e assim por diante, tá? E sempre percebe eles como uma parte, digamos assim,
e que ou nós como a parte que faz sentido e os outros como o mundo a ser combatido. Essa realidade começa a mudar no momento que a gente começa a perceber que a gente começa a procurar liberdade. E a primeira liberdade que nós podemos procurar, e isso no Caminho de Espadas está muito relacionado com isso, é a liberdade de todos esses condicionamentos aos quais nós fomos expostos, tá? Então você começa a perceber, começa a ter uma visão um pouco mais crítica, um pouco mais independente em relação a tudo que te cerca. Você não tem mais confiança cega nas instituições, não tem confiança cega nos valores de seus pais, da sua família, de seus mestres. Não que você não respeite, mas você percebe que não dá para ter uma confiança cega, nem em relação aos cientistas. Você percebe que pode ter muita coisa certa, muita coisa adequada, mas também não é, e você percebe que não é a verdade absoluta, tá? Não é uma verdade que você pode confiar cegamente. E você vai procurando o seu próprio caminho de conexão interna. Eu acredito que esse caminho está diretamente relacionado daquilo que Jung chamava de processo de individuação, quando você percebe que uma série de referências que até então estavam servindo de apoio, convicções, situações, estruturas e condicionamentos, de certa maneira, não te servem mais, você não é mais isso. Você fala isso não, isso não, isso não. Não é que necessariamente seja um caminho de negação, de certa maneira sim, mas não é necessariamente um caminho de negação absoluta, mas é que você percebe que você não está mais totalmente identificado com uma série de referências que até então na sua vida foram extremamente importantes, tá? E lógico, você tem o medo dessa liberdade, você tem o medo de sair de trazer decepções a pais, familiares, situações de referência, você tem medo de você trair a você mesmo, as suas convicções, as coisas que para você sempre foram importantes. E esse medo à liberdade realmente está muito presente na nossa experiência. Mas, fora isso, ter a liberdade para. E o que é a liberdade para? A liberdade para você desenvolver uma nova ordem, um novo sistema de conexões. Por exemplo, você pode começar a perceber que o caminho da cooperação pode ser mais importante do que o caminho da competição. Você pode perceber que o caminho dos perdedores, dos ganhadores, o loser winners, também é uma manipulação de manipular, criar uma dependência de indivíduos, porque todos nós, pelo simples fato de estarmos nessa nossa realidade, já temos nosso valor, já temos nosso caminho. Você pode começar a perceber de que você pode estabelecer um contato mais profundo com seus centros profundos, tá? Então, em um que falava em você estar sintonizado com o self, tá? E eu tenho uma convicção pessoal que o nosso self, que a nossa parte, nosso eu mais profundo, tem uma conexão com o self universal. Então você começa a liberdade para fazer o primeiro contato com pessoas, situações, natureza, ligações de alma com alma, com outras pessoas, outras situações externas, mas também conexões internas, liberdade para fazer conexão. Você começa a trabalhar o que eu chamo, você entra em um sistema de conexão com o seu próprio espírito, com o nosso próprio espírito. Nós começamos a perceber que aquilo que nós temos mais individual, que é a sensação de existência, todos os seres participam dessa experiência, tá? Então, que é a sensação de existência. Então, nós temos uma unidade dentro da diversidade e você começa a ter liberdade para fazer essa conexão e para, eventualmente, além do contato, você fazer conexão com os seres
internos e externos, que você percebe que no final do dia não existe tanta diferença assim entre a realidade de todas as pessoas, de todos os seres. Todos têm emoções, têm sentimentos, têm medo, têm fome, têm desejo de ser feliz, têm momentos alegres, momentos tristes. Tem uma semelhança muito grande, né, nas experiências de todos os seres, quer sejam humanos, quer não sejam humanos, tá? Então, isso é uma coisa que está presente cada vez mais quando nós vamos percebendo que quanto mais individualizados nós somos, ou seja, conectados ao centro mais profundo nosso, ao invés de nos isolarmos, nós percebemos que essa unicidade está presente em toda a realidade que nós, né, nos conectamos. É como se não é como se, realmente a gente começa a perceber que existe uma relação muito maior do que a gente imagina entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro, entre o que acontece em cima e entre o que acontece embaixo. Então, esse é um processo que esse caminho de espadas, eles podem nos auxiliar nessa transição, né? Porque o caminho de espadas, eu entendo que é um caminho de transição, que, diga-se de passagem, a Terra está nesse exato momento, principalmente nesse ano, no próximo ano, atravessando uma experiência de espadas de uma maneira muito significativa, muito potente, muito poderosa, tá? Então, eu acho que como abertura, digamos assim, eu acho que é isso que eu queria comentar com vocês. Agora nós vamos trabalhar carta por carta, tá? A primeira coisa que sempre começa com o número 1. O número 1 é a individualidade, é o eu, é a autoexpressão, é o início, e o início é o término também. E dentro do meu sistema, o número 1 está conectado com Áries. Áries, em princípio, é ligado ao elemento fogo, que o fogo é vontade, intenção, ele é quente, seco, é determinado. Mas nós temos aqui o Ar de Espadas, eu acho, é um de ar. Qual a relação do ar com o fogo? É até interessante que até aumentou um pouco o ar aqui, então tem uma sensação ali. A natureza, de certa maneira, gosta quando a gente fala dessas coisas assim. Olha só, ela vem assim, energizando assim. Então, qual é a relação do elemento do ar com o fogo? Tem muita afinidade, porque os dois expandem, os dois ocupam espaço, os dois ocupam novos territórios, tá? Então, de certa maneira, o Ar de Espadas é o início, é a intenção de um novo caminho onde você procura entender, se adaptar a novas situações. Então, o caminho de espadas é quando você percebe que você dá início a um novo processo de liberdade, tá? Perfeito. Agora nós vamos ao 2. 2 é ligado a touro. Touro é ligado ao elemento terra. E o ar não combina nada com terra. Então, o caminho de 2 de espadas é o não. É bem importante a gente falar o sim, tá? Que o 1 está muito ligado com sim e o 2 está muito ligado com não. Ou seja, isso não me pertence. Isso não tem a ver comigo. Isso eu não quero. Tá? A gente fala em posse, recurso, mas também todas as convicções que a gente percebe que nós não estamos mais ligados, que não faz parte do nosso ser. Isso não me pertence. Então, 2 de espadas é o caminho onde não só ou nós mesmos fechamos as portas para o que nós não queremos mais, ou a gente tem uma situação que as portas foram fechadas para a gente, tá? Então, basicamente, no meu entendimento, esse é o sentido do 2 de espadas.
Então, muitas vezes é entendido como conflito, o conflito entre uma posição e do outro, tudo mais, mas, de certa maneira, o caminho é onde você sabe fazer não. Você trabalha o não, que também é um dos caminhos da liberdade, a gente sabe dizer não. Às vezes é difícil, tá? Tem muitas pessoas que têm facilidade de dizer não, tem muitas pessoas que têm facilidade para dizer sim. Mas a gente precisa ter um equilíbrio entre o sim e o não, saber quando dizer sim e quando dizer não. Esse é o dois espaços. Outro caminho da alimentação, 3, é ligado a gêmeos. Gêmeos é ligado à comunicação, é ligado ao elemento ar, que é o próprio elemento. Então, o Três Espadas é muito ligado a uma comunicação produtiva, tá? Nós sabemos que a comunicação é muito importante para caminharmos para a liberdade. Pode ser comunicação de um projeto nosso, de uma coisa que nós entendemos, ou pode ser comunicação no relacionamento. A comunicação, sem dúvida nenhuma, é um caminho que nos facilita a gente ter maior liberdade, maior movimentação, e como o espadas, que é o ar, é muito compatível com o elemento, é idêntico ao elemento do 3, que é gêmeos, tá? Então você mostra que essa comunicação flui com muita facilidade, com muita harmonia, tá? Então, muita gente acha que o caminho de espada é sempre difícil. Não. Às vezes é difícil, às vezes não. Por exemplo, o ar de espadas é um caminho mais fácil, o dois de espadas é um caminho muito difícil, é mais complicado, e o três de espadas ele flui com muita facilidade. E o 4 ligado a câncer, até que originalmente é relacionado com o elemento água, que é sentimento, emoção, e o pensamento, como lida com as emoções. Tem uma certa afinidade, porque os dois eles são fluidos, eles são flexíveis, eles se adaptam, tá? Mas, de certa maneira, não é uma facilidade tão grande. Então, basicamente, como o 4 é uma ação, a ideia do 4 é uma ação emocional, né, de proteção, de continente e tudo mais, o espada não, fala o seguinte: não, eu vou fazer uma reforma, não é uma revolução completa, como seria o 4 de paus, mas uma revolução parcial, onde você faz uma reforma, você percebe, por exemplo, a sua casa não está legal, você faz alguma reforma na sua casa, você acha que seu corpo não está como você gostaria, você procura fazer um pouco de regime, você acha que a família está se aproveitando muito de você, ou você aproveitando muito da sua família, você procura colocar alguns limites, tá? Você procura trabalhar. Então, quatro espadas é um caminho de liberdade, mas um caminho, de certa maneira, que procura se adaptar e procura restringir, por ser mais relativamente difícil, algumas situações, para que você possa ter mais disciplina, que você possa ter um pouco mais de ordem dentro do processo, tá? Não é um caminho muito fácil, mas também é um caminho necessário para que você tenha alguma liberdade, tá? E o 5 de espadas. 5 é ligado ao leão, que é o elemento fogo, que é autoexpressão, vontade, liderança, espontaneidade. E 5 de espadas é muito compatível, porque o ar combina bem com o fogo. Então, o 5 de espadas é o que eu chamo de um movimento meio performático. Por exemplo, isso que eu estou tentando falar aqui com vocês tem uma certa coisa de autoexpressão e tem uma certa fluidez. Ou seja, vocês não vão aceitar cegamente aquilo que eu estou falando, mas vão procurar conectar com aquilo que vocês entendem, como isso que eu estou falando pode ressoar ou não dentro de vocês. Então, 5 de espadas é uma autoexpressão, mas com uma certa flexibilidade, tá? É ligado também à comunicação, porque o ar sempre está ligado com a mente e o pensamento, mas com uma certa fluidez. E é harmônico, porque é harmônico, porque o ar combina muito bem com o fogo, tá? Então, basicamente, é o caminho que é realmente daquilo que eu comentava com vocês. A gente pensa que
todos os caminhos de ar ou de espada são difíceis, não. Tem alguns que são muito produtivos, muito fáceis e muito necessários, tá? E o 6? 6 é ligado ao signo de Virgem, tá? E Virgem nós sabemos que por ser mutável, procura experiência e tudo mais, e o elemento é ouros, que é a terra, que é organizar, estruturar e tudo mais. Mas a terra não combina nada com ar. Então eu falo que o 6 tem a ver com escolha, onde você também não só organiza, mas você escolhe o que serve, o que não serve, o que faz sentido, o que não faz sentido. Assim por diante. É o processo também de seleção, tá? E o 6 de espadas, como a não combina nada com a terra, é uma escolha de se afastar completamente daquilo que você estava selecionando. Então, se for um relacionamento, você vira as costas, tchau e bênção. Se for um trabalho, você fala, ou você vai embora, ou você manda alguém embora, porque realmente é uma coisa que você sente que não tem mais nada a ver com você. Se for alguma coisa que estava fazendo, então é um processo de escolha e seleção, mas escolha e seleção pelo afastamento. E como é o quarto elemento nunca é um elemento, nunca é tão fácil quando é uma situação mais harmônica, mais harmônica, mais compatível, tá? E o 7? 7 é ligado ao signo de Libra, que é o ar, então o 7 espadas perfeito, e Libra é ação mental. Eu falo de diplomacia, beleza, mas é quando você procura ter aquilo que você tem em mente, você procura através de uma parceria, porque Libra também é o outro, tá? Através de uma parceria você procura acordos, entendimentos, acordos, entendimento, para que você consiga realizar aquilo que para você é importante, tá? E que seja compatível, porque o ar, de certa maneira, tem bastante flexibilidade, com aquilo que é também interesse do outro. É quando há uma convergência de interesses. Então, o 7 de espadas é uma manifestação, tá? É uma ação mental, comunicação, que você trabalha para que você faça acordos que hajam convergência. Você pode, então, esses acordos podem ser um casamento, uma sociedade, algum entendimento básico que você chega aonde o que para você é importante, que seja aceito pela outra parte, tá? Então, é uma energia que flui com muita facilidade e realmente é uma carta que possibilita, dentro desse sistema que eu desenvolvi, que me foi revelado, na realidade, dentro desse sistema ele manifesta-se com facilidade. E o 8, Escorpião, que é a busca de segurança através do emocional, tá? Por que a busca de segurança? Porque o signo fixo, né, normalmente procura estabilidade e segurança emocional. Então, a gente fala, mas então por que o escorpião tem o ciumento, então você não, ele procura segurança dentro de ter confiança naquilo que ele está lidando, tá? E por isso que ele é controlador. São vários níveis, né? Evidentemente, quando você tem uma energia de escorpião muito evoluída, daí você tem entrega, você tem magnetismo, você tem uma série de trocas que são extremamente benéficas, tá? Mas a água combina mais ou menos com espadas, que é o ar. Então, basicamente, o 8 de espadas é uma carta difícil que trabalha o ajuste nas relações, colocar limites, tanto que não seja para que você não seja tão invadido, como para que você também coloque limite do seu espaço e que você aprenda a respeitar o espaço dos outros. Então, muitas vezes, quando nós queremos uma coisa, nós somos invasivos e pressionamos um pouco acima da justa medida, e o 8 de espadas ele vem aí para nos permitir, nos mostrar que não existem limites, tá?
tá, existem limites. Eu posso ceder até aqui, acima disso não posso ceder. Ou eu tenho que respeitar o limite do outro também. Eu posso ir até aqui. Então esse trabalho na troca das relações, da procura de estabilidade emocional, através da comunicação, através do entendimento e através do estabelecimento do espaço. Aliás, uma coisa muito relacionada ao guarda também é a ideia de espaço, né? Tem que ter o espaço mínimo, senão é sufocante, né? É, é, um poeta, não me lembro exatamente qual, eu vi no Facebook, que fala o seguinte: a gente tem, nas trocas, nas relações, a gente tem que tomar cuidado de não transformar os laços em nós, tá? Então, existe uma diferença nesse entrelaçamento muito intenso assim. Então o oito de espadas é aquela coisa que vai procurar desatar alguns nós, tá? E é importante, é um trabalho forte e tem uma relação com a carta da justiça dos arcanos maiores. E o nove de espadas. Muita gente fala, muito tarólogo fala que o nove de espadas é uma carta muito ruim e tudo mais, então, no meu sistema, né, eu acho ótimo, espero que não briguem comigo. Mas, de qualquer jeito, está ligado ao Sagitário. Sagitário todo o signo, todo ritmo mutável, ele procura experiência e conhecimento, porque por isso que Sagitário, que é fogo, procura através da ação, do movimento, ele procura sempre novas experiências, né? O caçador, quando eu trabalho na energia de Sagitário, eu estou em busca de mim mesmo, é o caçador de mim, né? Com muita intensidade. E por isso que o Sagitário ligado nas viagens, estudos universitários e essas coisas assim, tá? Mas Nove Espadas é totalmente compatível com isso, tá? Só que ele é mais ligado ao lado mental, né? Comunicação, experiência, formação. Então, Nove Espadas é em busca de novos objetivos, mas não de uma maneira tão focalizada, tão obsessiva quanto seria, tão focada quanto seria a energia de Paus, mas que tem uma certa flexibilidade, se abre mais para o imprevisto, e se é mais atento às sincronicidades, tá? Porque muitas vezes a gente sabe mais ou menos o que a gente quer, mas a gente não sabe muito bem como ele vai chegar, como vai chegar para a gente essa experiência. E daí nós precisamos estar abertos aos sinais, tá? Às conexões, aos sinais, tal. E o nove de espadas, você atinge seus objetivos, mas muitas vezes de uma maneira imprevista. Não é uma coisa tão planejada como quando seria se fosse o nove de paus. E culminando a experiência de espadas, os arcanos dos arcanos menores, temos o 10 de espadas. 10 é Capricórnio, tá? Energia de terra, que é assim, todo o ritmo, todo o ritmo cardial é ligado com a ação, tá? Então, Capricórnio é ação material, realização, concretização, e o nove de espadas, o ar não combina com a terra. Então, é interessante, o fechamento de espadas é um fechamento de desprendimento, é o desligamento de tudo aquilo que não serve mais para a gente. Isso é o passado, eu me libertei, me soltei, tá? É uma ação, sim, mas uma ação de você se soltar de todo o seu passado, de tudo o que já passou. Você liberta, você entrega toda a sua bagagem que você sente que é um peso. Depois que você perdoa, você solta, você libera, você deixa passar, tá? Então, é interessante que o fechamento, a comunicação de experiência, a culminação da experiência de espadas, não é uma coisa de realização no sentido objetivo, é uma coisa de realização no sentido interior, de libertação de todos os elementos que sejam menores dentro da nossa realidade total, tá? Nós nos soltamos de crenças, nós nos soltamos de situações, nós nos soltamos de relacionamento tóxico,
nós nos soltamos no emprego, não está mais fazendo sentido, nós nos libertamos de várias coisas. Libertamos para o quê? Nos libertamos para que a gente possa fazer conexões mais profundas, mais holísticas, mais plenas, digamos assim. Isso tem a ver com uma coisa de desprendimento, de entrega, de entrega mesmo e oferecimento. É uma carta de liberdade importante, mas mais uma vez, como é o quarto elemento, lógico, não é uma situação que é tão fácil e tão confortável para muitas pessoas, tá? E sempre me pergunto, mas você falou em 10 números e aquário, aquário e peixes. É claro que eles são importantes, mas eles são signos sintéticos. Aquário tem um pouco de todos os signos, mas dentro do aspecto mental, e peixes tem um pouco de todos os signos dentro do aspecto emocional. Por isso que não entra nos arcanos menores. E as cartas da corte, tem espada tem a ver com cavaleiro, que mais uma vez, todos os cavaleiros procuram algum tipo de liberdade, de novo, liberdade de ou liberdade para. Então, o cavaleiro de espadas, ele procura essa liberdade através da comunicação, do pensamento, da mentalização. O cavaleiro de copas, ele procura liberdade emocional ou de situações emocionais, ou uso emocional para conseguir os sentimentos, para conseguir se libertar de coisas que estão prendendo, ou para seguir caminhos para onde, que são importantes. O cavaleiro de paus é uma liberdade com intensidade, o cavaleiro de paus é o fogo, a intensidade. Então, é um guerreiro, aquele que ocupa novo espaço pela vontade, pela ação, e o cavaleiro de ouros é o que procura liberdade em algumas situações que está aprendendo materialmente, ou que você procura criar condições materiais para que você tenha aquilo que seja importante para vocês. Então, queridos e queridas, é importante, isso é o que eu tenho para falar hoje. E vocês, se quiserem entrar em contato comigo no meu site, Beto Simonsen, Beto com H no final, Simonsen é com N no final, @uol.com.br, e lá vocês vão encontrar meu e-mail de contato, o e-mail eu acabei de passar, é betosimonsen.com.br, e vocês vão também encontrar o livro sobre tarô, também é um livro, esse livro é um livro que tem 2 livros nele mesmos, né, que é um atalho em direção ao ser, que tem tanto no Amazon quanto no Clube de Autores. O nome do livro é o Tarô como Caminho de Conhecimento, Transformação e Liberdade. Queridos, fiquem bem, tudo de bom para vocês. Saibam que, principalmente nesses 12 anos, nessa passagem, o planeta, assim como nós estamos atravessando uma experiência de espadas, não é uma experiência fácil, mas é uma transição necessária, tanto individualmente quanto coletivamente. Fiquem bem.